E agora, ainda continuando as comemorações dos 10 anos do programa Espaço da Inclusão, nós temos a honra de conversar com ele, que é jornalista, locutor esportivo, esteve por 35 anos na Rede Globo de televisão, passou também por outras emissoras, locutor esportivo, Kleber Tadeu Machado, ou simplesmente Kleber Machado. Kleber, uma boa tarde, é um prazer falar com você, tudo bem? Oi, Felipe, uma honra estar aqui participando do programa. Parabéns pelos 10 anos. Estou aqui à disposição para o que você quiser. Grande abraço. Nós agradecemos aí a sua atenção. Kleber, você, desde a infância praticamente, né, você já teve contato com o rádio, seu pai, né, era também radialista, diretor na Rádio Bandeirantes? Meu pai trabalhou na Rádio Bandeirantes durante bastante tempo. Acho que foi o único emprego dele, mas esse contato foi muito eu criança, né? Ele morreu, eu tinha 9 anos de idade. Então o que eu lembro é da gente ir, ele, meu irmão, quando ele ia para lá no domingo, por exemplo, ele levava o meu irmão e eu e a gente passava algumas horas ali pelos corredores da rádio, conhecendo, vendo o estúdio, controle geral, redações. Talvez inconscientemente isso tenha, de alguma maneira, despertado minha vontade de trabalhar com comunicação. Inclusive, você começou, né, entre as emissoras que você passou pela Rádio Bandeirantes, a Rádio Globo também, aí já como Uhum. na área esportiva também, né? Na verdade, eu comecei na Rádio Bandeirantes e praticamente no mesmo momento na Rádio Tupi. A Rádio Tupi era dirigida por um grande profissional do rádio, o Luiz Aguiar, que mora em Ribeirão Preto hoje. O Luiz Aguiar era um grande apresentador de rádio, foi locutor esportivo também e trabalhou na Bandeirantes no tempo do meu pai. E aí eu já adolescente, minha mãe, minha tia conversaram com ele, ele me recebeu na Rádio Tupi e me arrumou para fazer um estágio que depois virou um emprego como rádio escuta do departamento de esporte. Fiquei lá por menos de um ano. A Tupi já estava com problemas financeiros, depois até terminou, né, a Rádio Tupi como emissora dos Diários Associados. E na mesma época, também muito em função do meu pai, eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes. Eu entrei lá como auxiliar no departamento de publicidade, depois eu passei para o departamento artístico, e a ida para a Rádio Globo foi na programação da Rádio Globo. Apresentadores, produtores e o diretor artístico da Rádio Bandeirantes foram convidados para trabalhar no Sistema Globo de Rádio. Então era a Rádio Globo AM, a Rádio Excelsior AM e a Rádio Excelsior FM. Hoje nem tem mais, né, o AM da Rádio Globo, nem da Rádio Excelsior, e o FM virou a CBN, essa rádio que é um sucesso entre as emissoras de notícia. E naquele momento, eu fui com eles, eu fui para ser coordenador de programação da rádio. Tinha o Curado, que era o diretor artístico, eu era o coordenador artístico. E era essa a minha função lá. Nesse período que eu fiquei lá de 6 anos, é que eu tive um contato primeiro com o esporte, fazendo reportagens, assim, só em dia de rodada. Gravava um boletinzinho, outro em dia de rodada, na equipe esportiva da Rádio Globo, que tinha o Osmar Santos como narrador principal. Mas eu, durante todo o tempo que trabalhei em rádio, eu trabalhei na programação, na parte artística da rádio. Aliás, você fez uma função que hoje em dia a gente não vê muito, né? Que é o famoso rádio escuta, né, lá atrás, né? Você É. fez um que hoje já não vê mais muito. Não tem mais assim, naquela sempre teve rádio escuta assim no jornalismo e no esporte, né? O do jornalismo, em rádio, em televisão, é uma equipe que ficava monitorando outras emissoras de rádio, de televisão, agências de notícia, para ver o que estava acontecendo, agências internacionais e tal. No esporte, era uma equipe até grande e cada um tinha na rodada a função de acompanhar os jogos de um determinado campeonato, de um determinado estado, entendeu? Então você chegava lá e o coordenador do plantão ia dividir, você faz o Rio, você faz Paraná, você faz Minas, você faz Rio Grande do Sul, e cada um ia procurando lá nos rádios mesmo, não tinha internet, não tinha nada, né? Hoje uma pessoa se liga na internet e a internet vai dando, e eu fico até curioso para saber como as pessoas que trabalham nos sites conseguem tão rapidamente
a informação do gol, do jogo. Eu imagino que agora você fica acompanhando o jogo na televisão ou no estádio e postando imediatamente o que acontece. Naquela época você ouvia a rádio e dava, quando acontecia alguma coisa, quando saía um gol, você dava um alô. Hoje essa função acho que nem existe mais em nenhuma emissora de rádio, não teria muito mais sentido existir, né? E a questão da reportagem, né, que mudou muito, a reportagem de campo daquela época para hoje também. A minha primeira experiência em microfone, trabalhando com esporte, foi exatamente como repórter, né? Repórter de transmissão, repórter de ir em algum clube, fazer o noticiário do clube e tal, para programação. Depois, na televisão, quando eu fui trabalhar na TV Gazeta, eu também comecei como repórter, aí repórter de televisão, que você aí vai fazer a reportagem no jogo, no clube ou em qualquer outra reportagem, outro assunto para fazer uma reportagem. Eu não sei se mudou muito, assim. Algumas coisas mudaram e acabam essas mudanças que às vezes são além do estilo de fazer uma transmissão ou uma cobertura jornalística, elas acabam interferindo mesmo no jeito. Por exemplo, alguns eventos, o repórter já tem dificuldade de ficar dentro do campo, como a gente ficava todo mundo dentro do campo, um atrás de cada gol. Na época da televisão, ou você ficava atrás do gol, ou você ficava ali, atrás do banco. Hoje, ainda você consegue ter um repórter de televisão ali perto do banco ou atrás do gol, mas já com uma limitação, conforme os direitos de transmissão, quem tem o direito, quem pode, quem não pode, entendeu? E muitas vezes as emissoras de rádio, quando o jogo é feito em loco, eles têm até os repórteres atrás do gol, mas o que não pode mais, por exemplo, que é uma mudança, não sei se é dessa que você está falando, por exemplo, acabava o jogo, o primeiro tempo, e cada repórter ia atrás de um jogador para fazer as entrevistas do intervalo. Fazia-se uma, duas, três entrevistas para cada clube. Hoje não pode mais, né? Hoje um jogador dá entrevista, um de cada time dá uma entrevista exatamente para a emissora de televisão que tem o direito daquele jogo, daquele evento. Os repórteres de rádio, você percebe que normalmente eles não conseguem mais o acesso ao jogador depois do primeiro tempo ou depois do jogo. Então, muitas vezes você vê em algumas emissoras, quem está no estúdio aproveita uma entrevista que foi dada para a emissora que está transmitindo. E aí até dá o crédito, né? Ó, fulano de tal falou ao Premiere, falou a Globo, falou a Prime Video, a Paramount, sei lá eu, qual seja a emissora. Então mudou isso. E além de tudo, uma questão meio de custos, né? Muitas vezes você acaba fazendo o jogo do estúdio, tanto em rádio quanto em televisão. O repórter não, né? Na TV, pelo menos, sempre tem um repórter no estádio. Mas as emissoras de rádio às vezes não conseguem enviar os repórteres para os estádios. Então, aí, obviamente, se você tem o narrador, o comentarista e o repórter no estúdio da emissora, já mudou o jeito de fazer reportagem, né? Não durante o jogo ali, que é aquela chamada meta, que você vai analisando, comentando, dando detalhes de cada lance. Mas no trabalho de apuração, de reportagem, de entrevista, muda um pouco se você não está no estádio. Famosa locução tubo. É o nome que se dá, off-tube. Exatamente. E aí em 88 você vai para TV Globo, inclusive, né? Foi quando você ingressou na TV Globo. Foi para a TV Globo de São José dos Campos. Eu trabalhava na TV Gazeta, aí soube que a TV Globo estava abrindo uma televisão no Vale do Paraíba, que ia cobrir o Vale do Paraíba. A Globo sempre teve afiliadas pelo Brasil, pelo interior de São Paulo, e naquele 88 eles estavam abrindo a emissora em São José dos Campos, a sede da emissora, para acompanhar o Vale do Paraíba. E aí eu encontrei uma vez, um amigo meu falou para mim, eu encontrei uma vez um jornalista, o Marco Antônio Rodrigues, que trabalhava na Globo e eu conhecia, aí comentamos sobre isso, aí me ligaram, me chamaram para gravar um teste lá de locução e eu fui para lá fazer o Globo Esporte. Além de ter feito o Globo Esporte como apresentador, editor, pauteiro e ter feito reportagens que vinham para o estado ou iam para a rede, a experiência mais bacana ou a mais marcante para mim foi todo o processo de implantação da televisão, sabe? De você ir ver nascendo uma televisão, a montagem técnica, a montagem da redação, a montagem dos estúdios, a pesquisa da região, conhecer os personagens da região, imaginar assuntos que poderiam ser do dia a dia da emissora e do programa de estreia da emissora. E esse foi um processo de quase 4 meses, entendeu? Aproximadamente 4 meses. É muito enriquecedor para quem trabalha, para quem participa. Praticamente você fica sabendo de tudo da região, né? Para poder fazer uma matéria, né, que interessa para aquele público. Além da região, né, dos personagens, dos problemas, dos
das modalidades, né? Cada setor vai ter um caso, né? Sei lá, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba você tem a Via Dutra atravessando o Vale do Paraíba, e a Via Dutra já é ela por si só uma fonte de notícia, né? Seja pela razão que for, por quem trafega, pelas cargas que circulam entre São Paulo e Rio, pelos eventuais acidentes, enfim. Aí você vai ter as cidades, cada um com sua característica. Tem muita cidade cultural, com folclore, tem a agricultura, tem a industrialização. Lá em São José tem a Embraer, tem o Instituto de Engenharia lá, né? Também é muito, muito conhecido, o ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Enfim, e no esporte, você vai pegando o momento que está. O São José era o time que estava bem, estava disputando o Campeonato Paulista, chegou a ser vice-campeão paulista em 1989, quer dizer, um ano depois da televisão ser inaugurada. Personagens que nasceram lá, o João do Pulo nasceu em Pindamonhangaba, o Zito, que foi Santos, seleção brasileira, nasceu em Roseira, o basquete lá foi muito forte. Isso tudo foi legal de aprender, mas o que eu digo assim, além desse lado da região, para gente profissional foi muito bacana você ver todo o processo de implantação mesmo de uma emissora, entendeu? Você aprender como é que você vai pautar o jornal, produzir as reportagens, escrever o texto, exibir o jornal, quem vai trabalhar junto, a divisão de funções. Isso foi uma coisa muito, muito rica mesmo. E sem contar que os recursos também eram menos do que hoje também, né? Tecnologicamente era muito diferente, né? Tecnologicamente era outro tipo de câmera, outro tipo de ilha de edição, outro tipo de tudo, né? Mas assim, o estúdio era mais ou menos parecido. Iluminação, microfone, teleprompter, o chroma key, que é aquele fundo verde ou azul que o cara consegue inserir a imagem que ele quiser. Mas, claro, assim. E a gente era uma televisão pequena, de 3 equipes, né, 3 equipamentos, quer dizer, os recursos eram todos compatíveis e proporcionais a uma televisão que estava começando a vida dela, né? Mas para você ter uma ideia, nessa época, por exemplo, a TV de São José tinha acho que 3 equipamentos. O Esporte de São Paulo, da TV Globo, tinha 3 equipamentos. O que é pouco. 3 equipamentos para o Esporte da TV Globo de São Paulo eram poucos equipamentos. Para São José também eram poucos. E você tem que cobrir um monte de cidade. Eu nem lembro quantas cidades são, mas são várias cidades. Era de, acho que Guararema até a divisa com o Rio, acho que Cruzeiro é a última cidade. Além do Alto Vale, né? E entrava aqui para dentro do Vale e tal, até Campos do Jordão, era da TV do Vale e tal. Então era uma região grande. E no esporte é a mesma coisa. Você vai pegar o basquete, que era forte, aí os times que brilharam, você vai pegar, sei lá, os personagens da coisa. Mas assim, além do recurso, mas independentemente disso, sabe, de você ter recurso pouco ou muito, o trabalho foi bem gostoso. Aliás, se não me engano, Juarez Soares é dessa região do Vale. O Juarez acho que nasceu em São José. Eu não sei se em São José ou em Lorena. Eu sei que o Juarez é de lá. O Juarez era de lá. Ele falava muito de São José dos Campos. Ele era de lá, mas eu não sei a cidade que ele nasceu exatamente. Eu posso até tentar descobrir aqui, mas eu não tenho certeza não. Já estou vendo aqui. Enquanto você pergunta, eu já estou vendo. E a sua vinda do Vale... Nasceu em São José mesmo. São José, nasceu né? em São José mesmo. A sua vinda de São José propriamente para a TV Globo de São Paulo. Ela era um caminho que eu imaginava meio natural, né? Era o que eu queria. Então é que o dia que eu fui conversar com o diretor de esportes em São Paulo, eu falei, pô, mas vem cá, eu moro em São Paulo, tal. Eu não fui morar em São José. Eu ia e voltava todo dia, né? Pegava segunda-feira e sábado, quando precisava ir sábado, que era meu plantão, e segunda-feira, que era um dia mais tumultuado, eu ia de carro. Mas terça, quarta, quinta e sexta, eu ia e voltava de ônibus. Ia para a rodoviária, pegava o busão, ia para São José. Acabava o meu, ia para a rodoviária de São José e voltava para São Paulo. Eu não fui morar lá. Só ficava lá quando não tinha jeito de voltar, quando o horário avançava e não tinha jeito de voltar. Mas nesse processo todo, quando eu fui, a minha conversa foi assim, mas vem cá, eu estou mudando a minha vida, tem alguma chance? Vocês vão olhar de alguma maneira para o meu trabalho? Aí a resposta foi, não, se a gente precisar aqui, você está no radar, é evidente. E eu voltava de São José e ia lá, passava um pouquinho, umas 2 vezes por semana eu passava na redação em São Paulo, para exatamente ter contato dos caras. Claro que eu tinha a aspiração de vir. Aí eu acabei dando sorte, porque tinha só um apresentador no Esporte de São Paulo, e ele no fim de semana ia para o Rio de Janeiro apresentar o Esporte Espetacular, o Sérgio Everton. Então ficava aqui um espaço, tinha intervalo
intervalo de jogo no sábado à tarde, tinha bloco local do Esporte Espetacular domingo à noite, e eu entrei num rodízio, eu e o Oliveira Andrade, uma semana cada um, fazendo o domingo, entendeu? Então eu meio que me dividi. Logo em 89, eu cheguei lá em 88, já em 89 eu passei o ano dividindo. E no Esporte Espetacular eram alguns eventos editados que a gente narrava. E acho que isso foi também chamando a atenção, o pessoal foi avaliando, analisando, até que rolou uma transmissão, o Luiz Alfredo saiu da Globo, foi para o SBT, e aí ficou faltando um narrador, e aí eles me trouxeram para São Paulo para eu ser um dos narradores, e também para ser, aí mais tarde o Sérgio saiu, e eu fui ser apresentador do Globo Esporte. Logo em 91 eu virei apresentador do Globo Esporte, fiquei 5 anos apresentando o Globo Esporte. Então, assim, eu demorei, de 88, 81, quase menos de 2 anos. Nesses 2 anos eu fiz um pouco de cada, né? Fazia São José e fazia uns coisinhas em São Paulo no fim de semana. E em maio de 90, aí eles me chamaram e eu passei a trabalhar em São Paulo, na rede, enfim. Inclusive em 90 você fez a Copa do Mundo também, né? Foi um dos narradores da Copa do Mundo. Foi, que assim, que para mim foi um processo bem rápido, né? Eu cheguei em maio, como eu te disse, o Luiz Alfredo saiu, e os narradores, assim, eu morava em São Paulo, o Galvão nessa época acho que morava no Rio, o Oliveira morava em Campinas, mora até hoje, mas onde morar era pouco importante, né? Quer dizer, você ia para o estádio fazer o jogo, então onde você morava não era muito importante. Mas os 3 narradores, com a saída do Luiz Alfredo, os 3 narradores da TV Globo eram o Galvão, o Oliveira e eu. E uma Copa do Mundo você não faz com menos de 3 narradores, né? Hoje até com muito mais. E aí eu me lembro que você vai fazer a Copa. A gente não foi para a Copa. Teve um plano econômico, acabou indo só o Galvão. O Oliveira e eu ficamos aqui na Ramos do Rio. Mas foi a minha primeira Copa do Mundo, sim. Aí em 92 você foi para a Olimpíada, né? Também foi outro fato marcante. Foi a minha primeira Olimpíada, foi bem legal. Aliás, 92 foi assim, meio uma montanha russa, né? O Galvão saiu, eu comecei a fazer Fórmula 1, fiz umas corridas bem feitas, aí uma outra começou a ficar ruim, eu parei de fazer Fórmula 1, o Luiz Alfredo tinha voltado para a Globo, e aí o Luiz Alfredo foi fazer Fórmula 1, mas eu tive em 92 um evento que foi muito legal para mim, que foi o torneio pré-olímpico de basquete masculino, que foi disputado nos Estados Unidos, e a seleção brasileira, e todas as seleções, né, precisavam garantir a vaga na Olimpíada. E naquela seleção, o Brasil conseguiu a vaga, tal, e naquele pré-olímpico foi a primeira competição oficial do primeiro Dream Team dos Estados Unidos, né, quando os americanos mandaram os profissionais, e os profissionais eram Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scott Pippen, Pat Ewing, Charles Barkley, Clyde Drexler, era David Robinson, era um melhor que o outro. Você olhava os caras na quadra e falava assim, nossa, o que é isso? Então foi o primeiro Dream Team, o grande Dream Team da história. Aliás, essa questão de locutor que tem essa versatilidade, né? É muito importante, né? Você conseguir fazer vários esportes, basquete, Fórmula 1, próprio futebol, vôlei, né? Não são todos que fazem, né? Recentemente eu tenho feito muito menos outros esportes do que eu fazia, mas eu acho gostoso, eu acho legal fazer outros esportes. Todas as modalidades são legais de você transmitir e cada uma tem o seu ritmo, tem o seu jeito de fazer, né? O seu vocabulário e tal, e principalmente o ritmo de transmissão. Mas eu tenho certeza que, para mim, chegando garoto ainda na TV, o fato de eu ter sido escalado e ter, de uma maneira ou de outra, feito direito várias modalidades, isso me deu um espaço muito grande, para você ter uma ideia, por exemplo. Eu falei que a Copa de 90 fizemos Galvão, Oliveira e eu, né? Aí em 92 o Galvão sai, no começo de 92. Ele volta depois em 93. O Luiz Alfredo tinha saído e voltou. Então quando você chega na Olimpíada de 92, eu com 4 anos de Globo e 2 anos de rede, por exemplo, eu fui para a Olimpíada de Barcelona. Foi o Luiz Alfredo, aí teve mais gente, o Ciro José, o Orlando Duarte e tal. O Oliveira, que já tinha mais tempo de casa e era um cara mais do futebol, o Oliveira não foi para Barcelona, entendeu? Então o fato de você fazer outras modalidades, claro, te amplia as possibilidades de escala. E eu acho legal. Aliás, glorioso Orlando Duarte, hein? O Orlando ele foi assim, na época ele foi um comentarista narrador convidado, entendeu? Eu não vou lembrar a equipe inteira, mas assim, ele fez algumas transmissões, assim, muito aquelas que na Olimpíada, naquela época, você tinha assim, as transmissões que eram feitas, transmissões
completas, né? E você tinha muitas entradas durante a programação que davam um giro pelo que estava acontecendo naquele momento. Eu fiz, o Orlando fez bastante. O Orlando transmitiu comigo muito boxe na Globo, né? Eu narrava e ele comentava boxe, ele sabia muito de boxe, como sabia de muitos esportes, né? O Orlando é um baita nome do jornalismo esportivo. Então ele foi naquele momento, ele fazia. Eu também fiz. Você sentava no estúdio, cara, atenção, vamos entrar com o flash. Aí o flash ia mudando, entendeu? Estamos indo pro tênis de mesa, estamos indo pro iatismo, estamos indo pro caiaque lá, pro remo, sei lá. Vamos dar uma passada no jogo de vôlei. Então fazia um giro de 3, 4 minutos e era você com você mesmo, entendeu? Aí tinha ele, tinha eu, o Luiz Alfredo, o Círio José narrou também, narrou principalmente jogos de basquete. Acho que éramos nós 4, assim, os narradores, entende? Mas tinha o Vanucci, eu não lembro se o Léo e o Vanucci estavam lá, mas éramos nós os narradores. O Kleber, e além de todos os esportes que você fez, depois mais além você fez o carnaval, né? Como é que foi se inserir no carnaval? Na verdade, eu fui inserido, né? E também foi uma coisa muito rápida, assim. Como eu te falei, eu cheguei em maio. Eu cheguei em maio de 90. Mas antes de eu sair de São José e ficar na TV Globo de São Paulo, na Rede Globo mesmo, né? Sair do Vale, em 90, eu já, como eu te falei, eu já fazia uma dupla jornada lá, né? Fazia fim de semana, fazia o Esporte Espetacular, as narrações do Esporte Espetacular. Eu fazia o plantão do Esporte Espetacular no domingo e segunda-feira eu ia para São José. E em 90, o jeito de transmitir carnaval era diferente. Eram 4 narradores, divididos em 2 turnos, sendo que você tinha 2 narradores que narravam o desfile propriamente dito, ala a ala, carro a carro. E você tinha outros 2 que faziam o período pré-desfile e pós-desfile, entendeu? Então, sei lá, desfilou a Mangueira. No final do desfile da Mangueira, o narrador do desfile, que naquele ano foram o Vanucci e o Bonner, eles passavam para os narradores de cabine, que éramos o Léo Batista no primeiro e eu no segundo turno. Então a gente fazia, terminou o desfile da Mangueira, lá na dispersão, tal, repórter tal. Na concentração já está se preparando a Portela para entrar. Lá está a repórter fulana de tal, entendeu? A gente fazia essa parte que a gente chamava de parte do jornalismo. E eu fiz isso um ano. Eu até perguntei, mas por que estão me mandando para o Rio para fazer isso aí? Porque o pessoal ouviu as suas narrações no Esporte Espetacular e achou que dá pé. E eu fiz direitinho. E aí depois, em 92, 93, assim, aí eu comecei a narrar os desfiles em São Paulo. Dividi transmissões com Tramontina, depois fiz com a Mariana Godoy, até que um dia eu parei de fazer, aí um dia a gente gravou lá uns pilotos lá, que são os testes mesmo, né, de desfile, porque o Vanucci tinha saído, o Bial fez um desfile de carnaval e no ano seguinte eles estavam querendo outro narrador. E eles me escolheram lá, a direção ouviu as gravações que eles fizeram e me escolheram. Aí eu fui narrar o Carnaval do Rio. Eu acho que eu fiz o Carnaval do Rio de 2001 até 2009, mais ou menos. Todo ano eu ia para o Rio para fazer o carnaval. E é também um evento legal, um evento importante, um evento grandioso, bem produzido, bem executado, e é uma transmissão bem bacana de fazer. Eu imagino bem puxado, né? Você fica lá escola a escola, vendo cada coisa de cada escola. Você fica mais assustado antes do que durante, entendeu? Com o tempo. Ô Kleber, logo mais nós teremos aí a Copa do Mundo, né, de futebol feminino, a seleção brasileira. O que você está esperando para esse ano, com essa renovação? Eu espero sim que a seleção faça um bom campeonato, sim. Acho que seja no feminino, no masculino, o futebol ele tem de uns tempos para cá momentos de algumas seleções, né? Uma coisa é você analisar todo o trabalho de estrutura que é feito, a preparação, o caminho, traçado, que é fundamental para você obter sucesso. Mas sabemos que no futebol, se você fizer tudo certinho, a bola pode bater na trave e ir para fora, né? E no nosso caso, sim, acho que algumas seleções, as seleções mais assim tradicionais do futebol feminino, elas continuam sendo fortes, continuam sendo candidatas. Algumas outras começaram a desenvolver um trabalho legal e passou a ter mais candidatos ao título. E acho que a seleção brasileira vive esse período aí de ter, em determinado momento, algumas grandes jogadoras, a melhor jogadora do mundo e outras que estavam entre as melhores do mundo. A seleção vai perdendo, vai tendo que renovar mesmo o elenco, e essa renovação ela não é uma coisa simples, fácil. Às vezes, mesmo quem tem muito potencial,
demora um pouquinho mais para vestir a camisa, ficar à vontade e explodir, estourar. Eu acho que a ideia de trazer a Pia Sundhage foi uma boa ideia, ou Sundhage, cada um fala de um jeito. Eu acho que foi uma boa ideia. Você trouxe uma técnica campeã olímpica, uma técnica experiente, e acho que ela trouxe um outro jeito de pensar. Eu acho que ela trouxe uma mentalidade outra para as nossas jogadoras. E essa renovação que é feita nos coloca lá como uma equipe que vai chegar com possibilidade de fazer uma boa Copa. Acho que passa da primeira fase e aí depois começam aqueles jogos eliminatórios, aí passa a ser o dia, né? A tua estrutura, a tua ordem tática, técnica e o que vai acontecer. Mas acho que sim, dá para brigar. O Brasil já foi finalista olímpico, o Brasil já foi finalista de Copa do Mundo. De repente, esse novo momento, essa mescla aí de experientes com as garotas, pode rolar um bom resultado, sim, uma boa Copa do Mundo. No masculino, essa vinda do Fernando Diniz. Eu gosto do Fernando Diniz, eu acho que é um técnico de bons conceitos de futebol e de bons conceitos como pessoa. A experiência que ele teve como jogador de futebol, as tristezas e alegrias que ele teve como jogador de futebol, depois a passagem para técnico e, como ele próprio diz, né, tentar tirar do jogador que ele passou a ser o técnico, tirar um pouco daquele peso, daquela angústia que ele sentia quando ele era jogador de futebol. Eu acho que isso é nobre como comportamento de pessoa. Mas é claro que o futebol, ele tem muita coisa, ele tem isso de você ter, no caso do treinador, né, uma boa relação com o elenco, mas também a necessidade de uma cobrança, às vezes uma bronca, às vezes um afago, às vezes você tem que tirar do time, você tem que dispensar, enfim. Mas eu gosto do jeito que ele pensa futebol. Imagino, e acredito que ele também saiba, que às vezes você precisa ter uma outra opção, deixar o time com uma segunda possibilidade, com uma versatilidade grande. Então acho que o trabalho que ele fez ao longo desses anos é um trabalho mais bom do que ruim. E já foi muito elogiado e já foi muito criticado. Acho que ele conseguiu se inserir no mercado do futebol até como um cara que divide bem opiniões, né? Tem os caras que são chamados de dinizistas e tem os caras que xingam o Diniz, acham que o Diniz não é competitivo. Na minha cabeça, nem uma coisa nem outra, nem dinizismo e nem falta de competitividade. Então, imagino que ele, que não tem nem 50 anos de idade, também sabe o quanto ele precisa mexer, melhorar, evoluir. Tem um momento aí no Fluminense, de um ano para cá, muito bom. Eu já ouvi de treinadores brasileiros, treinadores rodados, elogios rasgados assim ao Fernando Diniz, ao jeito que ele monta o time, a dificuldade de enfrentar os times dele e também aquele, mas precisa dali, precisa daqui, como todo mundo precisa, eu e você também precisamos. Então acho que ele tem uma oportunidade linda, mesmo com esse papo, vai ser por um ano, vem ou não vem o Ancelotti e tal. Mas, poxa, ele está tendo a possibilidade de, durante um ano, dirigir a seleção brasileira e deixar minimamente um trabalho aproveitável. E quem sabe a CBF não está pensando em tê-lo na comissão técnica, se o Ancelotti vier mesmo, fazer com que a experiência dele com o Ancelotti, se ela realmente for colocada em prática, não o prepare mais ainda para um eventual novo ciclo, quando o Ancelotti não quiser mais. Eu acho assim, escolher um técnico bom. Tem muitos técnicos estrangeiros e muitos técnicos brasileiros com capacidade e competência para dirigir a seleção brasileira. O Fernando Diniz é um deles. A CBF escolheu o Fernando Diniz. Acho que agora, não sei se cabe muito polêmicas, discussões, e se aquilo, se aquilo outro. Acho que vamos ver o que ele vai fazer, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai se dividir entre Fluminense e seleção, como ele vai pensar a seleção brasileira, os jogadores que ele vai escolher e o que o time vai render em campo, né? Realmente é uma baita de uma projeção aí para a continuidade do trabalho dele ter essa oportunidade na seleção. Kleber, em 2014 você teve a oportunidade também de estar naquela Copa aqui no Brasil, né? Que infelizmente para nós brasileiros, né, ficou um gosto meio amargo. Mas o fato de você viver uma Copa no seu país é muito legal, né? Com os problemas que nós temos antes e depois da Copa, com as dificuldades que nós temos, com os senões, os lamentos que nós temos. Mas acho que a Copa, assim, de uma maneira geral, que era um momento, assim, meio turbulento da política, da sociedade brasileira, de manifestação, de reivindicação, uma mudança um pouco até na postura, nas correntes político-ideológicas do país, enfim. Mas acho que a Copa lá, disputada, foi uma Copa bem disputada. Tem estádio que não precisava ser construído? Também acho. Tem estádio que gastou demais? Também acho. Tem estádio que depois da Copa não virou quase nada?
também acho. Mas a Copa ali disputada foi legal. E você tá no seu país, depois de ter ido em alguns outros fazer Copa, você vê as pessoas virem ao teu país fazer uma Copa, é legal. Sabe, eu sempre penso assim, se eu tivesse que decidir, eu não sei se eu decidiria pelo Brasil ser sede de uma Copa do Mundo. Mas como se decidiu, eu acho que acabou fazendo uma Copa que passou no exame final. Tem outro evento que você teve a oportunidade de fazer também, né? Que é a Olimpíada, né, do Rio 2016. Que é a mesma situação, né? É exatamente a mesma situação. E acho que também ela acabou rolando direito. Não me lembro. Eu não consigo me lembrar muito, né? Mas não me lembro de nenhum grande problema na Olimpíada, né? E em todos você pode ter problema. Já fizemos Copa do Mundo em países muito mais avançados que às vezes tinha problema para você chegar no estádio, sair do estádio. Já fizemos Olimpíada que quando começou a possibilidade de acesso a informações por computador, tinha hora lá que caía tudo, você não via nada, vinha coisa errada, entendeu? Então acho que também a Olimpíada foi promovida, produzida aqui no Brasil e saiu, acho que mais a contento do que merecendo crítica. Ou não sei nem se é uma visão muito brasileira, mas é a impressão que eu fiquei. Ô Kleber, e como que você vê a questão do paradesporto, o crescimento do paradesporto no Brasil? Olha, acho que mais, além de ter crescido no Brasil, ela a Paralimpíada, o Paradesporto passou a ter uma justa e, de repente, até demorada atenção, sabe? Então, eu acho super legal. Eu acho assim, tudo que for inclusivo é bom, né? Tudo que você incluir, que você não excluir, que você não ter preconceito, tudo que você incluir é bom. Tudo que você aceitar é bom. Tudo que você dividir é bom. E o paraesporte é isso. As Paralimpíadas são hoje super divulgadas, com cobertura. E o esporte paralímpico brasileiro tem bons resultados, né, nas competições. Nós temos atletas de destaque, atletas que ganham medalhas de ouro, ganham medalhas de prata, ganham medalhas de bronze, chegam a finais. O nosso esporte paralímpico, acho que é um bom resultado e um bom exemplo de como o esporte também faz parte disso que você trata no programa, que é a inclusão, né? Inclusive tem um dos melhores centros de treinamento paralímpico do mundo, né? Um deles está aqui em São Paulo. Claro, claro, então, é isso, quer dizer, você vê que é possível, né? É possível. E eu costumo sempre dizer, pensar, né, meu jeito, é tudo dentro da sua possibilidade, né? Você tem que ter proporcionalmente ao que você consegue, você tem que procurar ter o melhor, né? Não adianta eu querer ser piloto de Fórmula 1 se eu só sei andar de bicicleta, né? Mas eu posso ser um bom ciclista. Não adianta eu querer voar mais do que a minha asa permite. Mas dentro do que você tem, e assim, uma comparação, não dá para você falar assim, um time brasileiro vai ganhar tanto dinheiro quanto um time inglês. Não vai ganhar, porque o mercado é outro, porque a moeda é outra, porque o câmbio é outro. Mas dentro do próprio país, você vai ter clubes que vão ganhar mais e clubes que vão ganhar menos. Agora, quem souber aplicar bem o que ganha, quem souber buscar no mercado o máximo do potencial, tende a ficar mais legal. E é isso, se a gente consegue fazer um bom centro paralímpico, é mais uma prova de que quando você faz bem feito, quando você dá condição, o resultado vem, como a gente tem nas competições paralímpicas. Ô Kleber, você teve a experiência também de fazer Sport TV, né? Além da Globo, fazer o canal fechado, no caso a Sport TV. Como é que foi? Você acha que muda algum tipo de linguagem em relação de uma TV para outra? Muda, né? O canal a cabo já é um evento de 40 anos, né? Praticamente quase, vai 30 e poucos anos. O canal exclusivamente esportivo, como o canal de notícia, o canal de entretenimento, me parece ser uma natural evolução na comunicação do que é uma segmentação, né? Hoje no rádio você tem emissoras mais segmentadas, nos canais a cabo você tem canais mais segmentados, e ficou para as televisões abertas uma programação um pouco mais eclética, né? Uma programação um pouco mais variada. Na época que começou, eu cheguei a fazer algumas coisas lá no comecinho, depois a gente parou, aí no começo dos anos 2000 eu fui fazer programa. Jogo eu fiz pouco, fiz
fiz alguns no comecinho, depois eu fiz 2, 3 jogos. Fiz, na verdade, 2 jogos, 3 jogos da Libertadores da América, de 2011. Aí cheguei a fazer um outro jogo no Premiere, no Sport TV e tal, mas o conceito lá é de que não tinha que misturar muito os narradores da aberta na fechada, não tinha que escalar os narradores da aberta na fechada. Mas assim, num começo, era meio, você falou de linguagem, num começo imaginava-se que quem assistisse o canal de esporte era um cara, obviamente, muito mais ligado em esporte e que você poderia ter um vocabulário, uma linguagem mais afeita, mais esportiva, que o cara não ia se assustar, não ia não saber o que é um escanteio, né? Radicalizando, claro. E na TV aberta você tem um público muito mais amplo, muito mais, né? Muita gente que não acompanha o esporte, o futebol diariamente, que não sabe 100% das regras, quem saiu de um time foi para o outro, de onde veio aquele cara, tal. Então, talvez de um jeito muito sutil, você precise ser um pouco mais, explicar um pouco mais. Hoje, eu acho que está meio misturado, sabe? Acho que o canal esportivo passou a ter eventos grandes que podem ser acompanhados por quem gosta muito de esporte, por quem gosta mais ou menos, por quem quer ver aquele elenco. E na programação diária, claro, os programas aí são programas mais específicos. E além disso, já começaram as outras plataformas, né? Os streamings, como a Paramount, como o Prime Video, Star Plus, HBO Max. Aí começaram os canais de YouTube. Hoje você tem um sem número de maneiras de assistir tudo. Tem gente de 30 anos de idade que nunca ligou a televisão para ver televisão aberta. Já tem gente que nunca ligou nem para ver televisão fechada. Então tem o cara que faz a programação dele, com o YouTube, com o streaming e tal. Acho que faz parte da evolução, me parece meio irreversível. E cada um vai ter que entender onde está, para quem está falando, tentar saber quem está vendo, mas acho que é tudo muito variado, sabe? Eu acho que você tem vários públicos bem distintos em todas as plataformas. Tudo é uma adaptação, né? Por mais que o pessoal mais antigo vai se adaptando aí a novo modo de transmitir, né? Nem acho que seja o jeito de transmitir, entendeu? É o lugar onde você está transmitindo, é tentar saber quem está vendo e o que o cara que está vendo, a pessoa que está vendo quer, como ele quer. Mas acho que algumas coisas não mudam muito com o tempo, sabe? Acho que algumas coisas têm um padrão que é aceito por todos. É mesmo quando eu vejo, que hora que eu vejo, o que eu quero ver. Eu acho que essa é a maior mudança, assim. E os eventos ao vivo, esportivos, jornalísticos, esses acabam ainda chamando a atenção de quase todas as gerações. Ô Kleber, qual as situações mais difíceis que você passou, assim, você falou, não, esse eu tive que improvisar, ou fazer alguma coisa assim para conseguir se sair assim, de uma situação mais delicada numa transmissão? É difícil lembrar, assim, citar uma, entendeu? Um monte de vezes. Sei lá, você vai fazer um jogo, e começou a chover sem parar, o jogo não começava, a transmissão não saiu do ar, aí você teve que ir fazendo, que a gente brincava, narrando chuva, entendeu? Narrando chuva, como é que estava chovendo no estádio, o que estava acontecendo na cidade. Isso não é perrengue, faz parte do trabalho. Eu já tive fazendo carnaval e desabou um edifício no Rio de Janeiro. Você tem que acompanhar. Eu já fui fazer alguma coisa e errei, algum negócio que me deixa, errei, e agora tem que corrigir. E você corrige, entendeu? Acho que tudo faz parte, não tem nada assim que esse foi, aquele foi. Cada vez tem uma coisa que rola e é bom. Pô, nós estamos fazendo a Olimpíada de Atlanta e estourou uma bomba no Parque Olímpico. Aí volta pro estúdio e vai fazer o noticiário, entendeu? Mais do que situação delicada, é o que eu acho sedutor na nossa profissão, que é uma rotina que todo mundo sabe que existe, mas ela é uma rotina diferente. Quando você vai fazer um jogo de futebol, você sabe que você vai sair de casa, vai para o estádio, onde é a cabine, onde você vai sentar, quem vai jogar e o que vai acontecer no jogo. O que vai acontecer? Os times vão entrar em campo, você vai dar a escalação, o juiz apita e o jogo começa. O que vai acontecer quando o jogo começa? O que vai acontecer quando uma escola entra na avenida? Aí você já não sabe. E esse que eu acho que é o lado legal. Se vai acontecer alguma coisa fora daquele ambiente que tem importância para ser noticiada e para eventualmente ficar ocupando um espaço necessário, isso você não sabe. Eu acho que esse é um bom charme, é um bom exercício sempre da profissão. Ô Kleber, você já pensou em escrever um livro? Pensar, eu já pensei. Tem cara que fala para mim, minha mulher fala para mim, mas assim, eu preciso ter convicção de que pode sair alguma coisa boa, entendeu? Seria muito bacana. E o VAR? Como que você está vendo o VAR hoje em dia no
no Brasil? Eu acho que o instrumento é bom, eu acho que já era sem tempo, já há muito tempo já devia ter acontecido alguma ajuda tecnológica para a arbitragem, porque não é possível que todos os esportes tenham e só o futebol não precise, né? Me incomoda um pouco essa história. Não, mas futebol é assim mesmo. Como é que futebol é assim? Eu acho gozado esse. O futebol é assim mesmo. Ah, é? Futebol é assim mesmo? Então por que que você reclama quando o teu time perde um jogo por erro de arbitragem? Então não reclama. É assim mesmo, né? Se é assim mesmo, não reclama. Agora, a aplicação dele, acho que a questão de impedimento, foi dentro ou fora da área, acho que isso é inquestionável. Como qualquer evolução tecnológica serve ao homem e é operada pelo homem, você tem desvios, você tem questões, você tem individualidade. Então, eu acho que tem árbitro que apitava muito bem e a partir do árbitro de vídeo ele passou a apitar mais ou menos. Ele apita meio pensando no vídeo. Árbitro, bandeira, acho que tem alguns árbitros de vídeo que são muito famintos por decisão, entendeu? Então, assim, é muito pessoal. Para mim é o seguinte: um lance que é discutível, um lance que é interpretativo, o cara do campo decide. Ou minimamente ele tem o direito de perguntar. Porque é o que diz sempre o Sávio Spínola, ex-árbitro, comentarista. Assim, o VAR não é para dar uma segunda chance para o juiz dar. O VAR é para corrigir alguma coisa que foi captada errada, entendeu? Então, assim, acho que o instrumento é bom. A aplicação, às vezes, é ruim. Mas, assim, é ruim, porque também o jogador toma uma bolada no peito e diz que foi na cara, toma um tapa no ombro e diz que foi no rosto, chuta o tornozelo do adversário e fala que pegou a bola. Aí vai como eu te falei, a tecnologia é operada e beneficia a gente, né, que é repleto de defeito e caráter diferente, assim, caráter no sentido de formação mesmo, característica. E sem contar a demora, às vezes, né, para se resolver um lance. Então, o que passa a ser, eu acho que tem alguns lances que são realmente difíceis. E tem alguns lances que no replay simples ali você já viu. Então, fica essa aparente insegurança de quem está apitando, ou de quem está como árbitro de vídeo, aparente, eu insisto, não sei se é insegurança, às vezes dá a impressão de ser, às vezes dá a impressão de ser um rigor para não errar, mas essa aparente insegurança. E a nossa mania no futebol de achar que tudo é conspiração, isso acaba virando uma discussão que não tem fim. Em vez de melhorar, o negócio vai só virando mais assunto para discussão. Bom, Kleber, em nome da nossa rádio Web Teletema e as demais rádios parceiras conosco, programa Espaço da Inclusão, eu gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza com o nosso programa. Gostaria que você passasse aí suas considerações finais, seus contatos aí para quem quiser te seguir. Então, agora tem Instagram, né? Agora eu resolvi, faz uns 3 meses que eu tô no Instagram, que é oficial underline, aquele tracinho embaixo lá, né? Oficial underline Kleber Machado. Quem quiser pode seguir. Eu que agradeço o convite de vocês. Faz tempo que você está me convidando, desculpa aí a enrolação, não era fazer onda não, é tentar atender a todos que estão pedindo uma conversa. Parabéns pelos 10 anos do programa e parabéns pela iniciativa. Não é discurso simpático, não. Uma das coisas que mais me entristecem, assim, é perceber que a gente, com tanto tempo de civilização, ainda vê diariamente atos preconceituosos, atos exclusivos, né? No sentido de excluir alguém, enfim, dificuldade para quem precisa ter facilidade, uma certa predominância, preponderância do eu em vez do coletivo, sabe? Isso tudo eu acho muito, muito triste, assim. Às vezes eu acho que é a grande derrota da raça, entendeu? Então, se a gente puder, como eu penso assim, para eu tentar ajudar o mundo a ser menos preconceituoso, eu acho que eu preciso tentar ensinar para minha filha que ela não pode ter preconceito, para ela ensinar para a filha dela, para o filho dela, que vai ensinar para o neto, para a gente um dia, quem sabe, esperança nunca acaba, a gente pode ter menos. E no caso de inclusão das pessoas, de todo mundo, seja qual for o motivo que uma pessoa precisa ser incluída, quanto mais a gente tentar incluir, acho que vai ser melhor para todo mundo. A nossa convivência vai ser mais agradável, mais leve. E parabéns para vocês que fazem esse trabalho, tem um programa de inclusão fundamental que todo mundo trabalhe por isso. Ok, muito obrigado. Conversamos com o locutor esportivo e jornalista Kleber Machado, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.